falar, Maria Zaia. O que é o apólogo? Apólogo é um texto com moral onde a maioria ou os únicos dos personagens são objetos inanimados. De vez em quando tem uns piazinhos assim que só passa assim rapidinho para comprar pão e já sai. Então, tem os personagens principais de um apólogo normalmente são objetos inanimados, tá? O apólogo é parecido com a fábula. Vocês lembram das fábulas? Tipo, Claramente que sim. Sabe a fábula da lebre e da tartaruga? Tem a lebre e tem a tartaruga. São dois animais que falam na fábula. E no final tem uma lição, que nem sempre quem está... a pressa é inimiga da perfeição, que não adianta correr sem prestar atenção no caminho. Tem vários ensinamentos, né? Depende do tipo da fábula. E o apólogo, ele também tem ensinamentos. Só que a diferença do apólogo para a fábula é que o apólogo são objetos, não são animais nem pessoas. São objetos sempre, tá? E também transmite um ensinamento, ok? Então, na página 213 da nossa apostila, tem o texto A Tinta e o Papel, que foi escrito pelo Leonardo da Vinci. Então, você pode ler para a gente, Melissa, por favor? O papel, vendo sua brancura manchada pelo negrume da tinta, desdenha reclamar. Mas a tinta lhe explica que, graças às palavras que ela compõe sobre ele, o papel será conservado por muito tempo. Então, a tinta estava lá escrevendo sobre o papel e o papel começa a reclamar. Nossa, você só me suja, não sei o quê. Começou a reclamar muito. Sou tão branquinho e você... Essas falas não estão aí nesse texto, mas estão implícitas essas falas, tá? Aí a tinta explica que, graças às palavras que ela põe no papel, o papel vai ser conservado por muito mais tempo. Então, explica a importância de um sobre o outro. Então, o papel sem nada, ele não tem valor algum, mas o papel escrito, com um sentimento, com um poema, com uma anotação, ele vai ser guardado, né? Normalmente, quando se acha um papel no meio da casa, o que vocês fazem quando ele não está escrito nada? Joga fora. Eu guardo ele para outra ocasião. Mas, Eu rabisco ele até virar desenho. Tem essas possibilidades, mas a maioria irá jogar fora, ou fazer um desenho e depois jogar fora mais tarde, né? Se minha mãe vê um papel branco no lixo, ela me bate. Mas quando se tem um papel no chão que está escrito várias coisas sobre banco, sobre coisas de adultos, vocês não podem jogar fora, porque vocês sabem que é do pai ou da mãe de vocês, não é? Que é uma coisa importante. Senão aí que entra no coro mesmo. Aí que ela me bate, aí ela me bate de cinta. Então, a importância da escrita sobre o papel, então é um conjunto que faz com que os dois se tornem importantes, né? Não é um mais importante que o outro, um é suporte para a importância do outro. Esse texto é bem curtinho, e aí a gente vai responder as questões sobre eles juntos. Então, a nossa aula é bem tranquila também, bem rapidinha, tá? A pergunta é: o texto que você leu é um apólogo. Quais personagens participam da história? Então, quais são os personagens? O papel e a tinta. O papel e a tinta. Ou a tinta e o papel. Então, coloquem aí. Pronto? Sim. Sim? Agora, continuando. Próximo. Maria Vitória, lê pra gente a próxima questão. Em um apólogo, as personagens são pessoas, animais ou objetos? Então, objetos. Então, coloca um xizinho aí, objetos. Maria Zaia, lê pra gente a C. O que se queixa o papel com relação à tinta? Do que o papel se queixa em relação à tinta. Então, qual que é a queixa do papel? O que ele fala aí? O que ele reclama? Ele tá reclamando que ele é branquinho e estão passando tinta nele.
Ele fica Isso. indignado. Então, ele fala assim, no começo do texto, vendo sua brancura manchada pelo negrume da tinta, desdenha e reclama. Então, quando o papel se vê escrito pela caneta, ele se vê manchado pela tinta, tá? Então, ele reclama de ser manchado pela tinta. Então, na C, a queixa é ser manchado pela tinta. Agora, a D. Lê pra gente de novo, Gabriel Ferrari. Qual resposta a tinta dá ao papel? Então, qual resposta a tinta dá ao papel? E se a tinta escrever, o papel será conservado mais tempo. As palavras que ele compõe sobre ele, o papel será conservado há muito mais tempo. Isso. Então, graças à escrita, o papel vai ser conservado. Então, não pode reclamar. Né? Pode colocar nas palavras de vocês que, graças à escrita, o papel será conservado por mais tempo. Pronto. Pronto, João? Pronto. E agora a E? Então, agora a E. Agora tá todo mundo na E. Lê a E pra gente, João. Tá bom. Trata-se de uma história longa ou curta? Curta. Então, Curta. não curta. Coloquem aí, curta. Posso ler a F também? Não, a F vamos deixar outra pessoa, né? Porque são poucas. A F vai, Heloísa Piscina. A F. Qual ensinamento esse apólogo transmite? Então, qual é o ensinamento que esse apólogo transmite? Então, qual que é o ensinamento que a gente tem sobre esse texto? Alguém sabe me falar o ensinamento que foi transmitido? Às vezes a gente tem que depender dos outros para sobreviver. A Via Láctea. Pode falar, Maria Vitória. Não, que a Maria Zé tá com o fundo da Via Láctea lá. Tô descobrindo várias coisas aqui que meu irmão tem. Ô, Pro, não é assim? Não é a Via Láctea. Hã? É a Aurora Boreal. Isso acontece por causa de uma chuva de... Sei lá, eu não assisto show da Luna desde 2016. Vai, pode falar, Bianca. Bianca ia explicar pra gente qual foi o ensinamento. Que não adianta ter um e ter o outro se os dois não trabalharem juntos. Porque você não adianta ter um amigo e você não falar com ele. Isso. Adianta os dois ficarem juntos e trabalhar juntos. A amizade, eu acho, né, Pro? Isso chama, né? Então a importância do papel é porque existe a caneta. E a importância da caneta é porque existe o papel. Se não existisse o papel, não tinha como a tinta escrever. Ela ia escrever aonde? E se não existisse a tinta, o papel não seria tão importante, tá? Então, um depende do outro para ser importante, tá? Então, esse que é o ensinamento. Então, muitas vezes a gente depende de outras pessoas para conseguir realizar alguma atividade. Então, coloque aí na F. Podem colocar com as palavras de vocês. Eu tô pensando, não sei como colocar. Quais Pode outros ler. textos também visaram transmitir ensinamentos? Então, quais outros textos também visam transmitir ensinamentos? Então, tem aí o ditado popular, a notícia, a propaganda, o provérbio, o diário e a fábula. Fábula. Então, a fábula também. Mas qual mais transmite ensinamentos? O ditado popular. O ditado popular também. E o provérbio também, tá? Maria Clara, você lê pra gente esse quadrinho verde? Atenção para as características de um apólogo. Então, lê o primeiro. Narrativa que busca transmitir um ensinamento. Isso. O segundo, Júlia. Normalmente escrita em prosa, parágrafos. Então, um parágrafo embaixo do outro, tá? Então, o texto pode ser em verso ou em prosa.
Normalmente o apólogo é escrito em prosa, tá? Lê o próximo, deixa eu ver quem não leu. Mateus, lê pra gente o próximo. O terceiro. Apresenta situações Cotidianas, isso, muito bem. A quarta bolinha, Gui, lê pra gente. Transfere comportamentos humanos a objetos inanimados. Isso. E por último... Nossa, quem que eu chamo para ler? Quem não leu? Ana Clara? Lê pra gente o último. Visa impactar o leitor para mudar seu comportamento. Isso. Então, na 2, a apostila e a Prolaura, temos uma proposta para vocês. Então, o apólogo, o papel e a tinta, que foi feito pelo Leonardo da Vinci, não apresenta diálogos ou elementos que situem os personagens no tempo e no espaço. Vamos reescrevê-lo? Então, complete a tabela. Então, isso aí vocês vão fazer sozinhos, tá? Porque é uma resposta pessoal. Vocês vão completar essa tabela que está aí na página 214. Então, as coisas que já tem nesse texto já estão marcadas. Então, o personagem já está indicado aí, que é o papel e a tinta. O espaço está indicado aí? Não. Não. Então, isso vocês que vão completar. Vocês vão criar um espaço para a história acontecer. Por exemplo, em uma casa, à meia-noite, tá? Um papel refletindo sobre as manchas deixadas, começa a reclamar para a tinta, tá? Então, vocês vão criar um cenário, tá? Disso que aconteceu no texto original do Leonardo da Vinci, vocês vão colocar em um espaço, ok? Sim. Alguém entendeu essa parte do espaço? É para escrever onde que vai acontecer a história e a hora? Isso, é a mesma história do papel e da tinta, tá? A mesma história, só que vocês vão explicar antes, vão tornar o texto um pouquinho maior. Vão explicar antes onde aconteceu, em que tempo aconteceu, tá? Em uma determinada manhã de outubro, no castelo da Rainha Elizabeth, ela pega seu... Tô dando um exemplo. Ela pega seu papel e sua caneta e escreve o seu discurso para a coroação. Por exemplo, tá? E o papel, intrigado com a situação, depois começa a refletir com a tinta o porquê que ele estava sendo manchado pela tinta. E aí... Oi, desculpa. A gente vai fazer nesse espaço aqui, meninos? Tem um espacinho bem pequenininho aí. Mas aí é só para vocês pensarem e planejarem onde vai ser o espaço e depois pensarem onde vai ser o tempo, tá? E depois, na página 215, vocês têm um espaço também pequeno para fazer o texto, tá? Mas, se vocês acharem que é muito pequeno, pode fazer no caderno de língua portuguesa. Aí vocês refletem sobre o que vocês vão colocar e o texto vai ficar um pouco maior do que ele é. Então, vocês vão situar um espaço, situar um tempo para esse acontecimento que está acontecendo no texto. Então, qual que é a ação dos personagens aí? A ação principal é o papel reclamar para a tinta que ela está sujando ele. E depois a tinta explicar o porquê ela está fazendo isso. E qual é a importância disso para ele. Tá? Alguém não entendeu o que é para fazer? Tipo assim, é para fazer um texto sobre o quê? Sim. O texto é para reescrever o texto da tinta e o papel. Que página que é?
O texto da tinta e o papel, João, está na página 213. Foi o texto que a Melissa leu. Ah, agora entendi. Agora entendi. Isso, você vai pegar esse texto e vai colocar ele em um cenário e depois vai decorrer a situação ao longo do texto, tá? Entendeu? E é isso, né? Então, vocês entenderam o que o apólogo é? Alguém ficou com dúvida? Não? Sim. Talvez não. Então é isso. Nossa aula terminou. Então, João Pedro Juque fica. E vocês podem estar saindo da aula e fazer atividade. Essa atividade pode me mandar até segunda-feira. Tá? Essa atividade pode me mandar até segunda-feira. É até a página 215? Isso, 213, 214, 215. Já fiz. Tá? Mas vocês já fizeram a 213 e a 214 com a Pro, quase, né? Então, fica só o texto para reescrever aí, ok? Beijinho. Até mais. Tchau, Tchau, amiguinhos. Tô morrendo de saudade.